Paz do Senhor, queridos, mais uma quarta-feira. Estamos hoje com o nosso estudo bíblico, com o nosso professor Alex. Está sendo uma bênção, os irmãos têm se colocado aí no WhatsApp, no particular, e ele hoje estará trazendo mais conteúdo para nós. Então fique com o nosso irmão Alex agora, ele vai estar trazendo a história da igreja. Pai, na tua presença aqui estamos, queremos te agradecer, queremos te louvar pela vida do Alex, por toda a igreja, Senhor, que está participando desse estudo. Deus, no nome de Jesus, capacita os teus filhos para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Alex e mais uma vez estou com a responsabilidade de compartilhar um pouco do panorama da história da igreja, da história do cristianismo, da nossa história. Pois bem, se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá, assiste, porque eu falei um pouco sobre a formação, a origem, a formação da igreja, as primeiras bases do cristianismo, das primeiras igrejas, as primeiras igrejas que se formaram, os primeiros cristãos, as primeiras dificuldades que a igreja se envolveu. E agora nós iremos continuar o estudo a partir do assunto que eu falei no vídeo passado, que a gente iria continuar, sobre a romanização da Igreja Católica, certo? A gente estudou sobre a história da Igreja Católica, no que se refere à Igreja Universal, porque esse termo católico, ele quer dizer universal, a Igreja que tem os ensinamentos dos apóstolos, certo? Então, a grande pergunta que se faz é, como que a Igreja Católica, da forma que a gente conhece lá, desde a Igreja Primitiva, ela se tornou na grandiosidade que é a Igreja Católica Romana hoje, que foi na Idade Média. Como é que aconteceu essa transição? Como é que a Igreja ela passa de perseguida agora para perseguidora, passa de uma religião simples que tinha começado ali na Judéia, em Jerusalém, e ela passa agora a ser a religião oficial do Estado Romano, do Império Romano. E essa transição, como é que aconteceu? Não sei se os irmãos já se perguntaram, porque nós temos muitas diferenças, os protestantes com a Igreja Católica, em relação à teologia, em relação à liturgia, porque há tanta discrepância entre as duas religiões. Qual foi o estopim de tudo, onde a Igreja ela se transformou? E é sobre isso que nós iremos falar um pouco hoje, certo? Nós não iremos entrar em nenhuma polêmica acerca da teologia da Igreja Católica, até mesmo porque não é o nosso papel aqui. Não queremos entrar em discussões vãs acerca da doutrina, da liturgia da Igreja Católica, mas o meu papel aqui hoje será expor os fatos, trazer os fatos históricos desde que eles aconteceram e como aconteceram, e trazer para o conhecimento de vocês, certo? Esse assunto de teologia da Igreja Católica é um assunto bastante interessante também de se tratar, só que isso daí cabe para outros vídeos, para outra ocasião, e é uma coisa muito vasta, não é uma coisa muito simples de se tratar, certo? Pois bem, eu esqueci de falar uma coisa no vídeo passado. Nós iremos estudar a história da Igreja cristã, certo? Contudo, irmãos, existe uma coisa que a gente tem que observar. Nós não podemos estudar a história da igreja desassociada da história da política, desassociada da história econômica, desassociada da história, da própria geografia dos locais, porque a igreja cristã ela se envolve muito nessas áreas de economia, de política, social. Então, é necessário que, durante esses estudos, nós entremos nesses compartimentos da ciência, certo? Da política. E ao longo dos vídeos nós iremos detectar esses pontos. Pois bem,
Nós terminamos falando sobre a igreja perseguida, a igreja que foi perseguida durante muito tempo, e daí surgiram os apologistas que tinham a função de expor ao Estado romano a importância e a relevância da igreja cristã, da igreja católica que estava surgindo naquele momento. Então, muitos imperadores lutaram contra a igreja, perseguiram a igreja e não conseguiram nada a não ser aumentar o número de conversões. É tanto que eu citei uma frase do Tertuliano: a semente da igreja é o sangue dos mártires, ou o sangue dos mártires é a semente da igreja, não adianta perseguir a igreja. E o Império Romano naquela época estava passando por uma fase muito sombria, de revoluções, de motins, e então um dos objetivos dos imperadores era lutar contra qualquer coisa que ameaçasse o Império Romano. Então Diocleciano, que vai ser um dos maiores imperadores que lutaram contra o cristianismo, esse vai ser o argumento dele quando vai perseguir a igreja, porque ele entendia a igreja como uma ameaça à cultura clássica, ao próprio Império Romano, certo? Só que o imperador que veio depois dele, o segundo que veio depois dele, chamado Constantino, ele passa a olhar o cristianismo de uma forma diferente. Ele não persegue como outros imperadores perseguiram. Pelo contrário, Constantino, em uma batalha que estava sendo travada e que ele estava à frente do seu exército, ele tem uma visão. E essa visão é de uma cruz no céu, e estava escrito no meio dessa visão: por esse sinal vencerás, pelo sinal da cruz vencerás. E ele entendeu isso como um presságio muito bom e resolveu acreditar de fato nessa visão. Eles venceram a batalha e a história diz que Constantino ele se converte ao cristianismo. E todas as decisões de Constantino agora vai favorecer o cristianismo. Ele não luta contra o cristianismo como outros imperadores lutaram, mas agora ele vai favorecer em todas as suas decisões o cristianismo. Essa batalha aconteceu mais ou menos no ano 312 e no ano 313, que guarde essa data na sua mente, você que é cristão, você que é protestante, você que é evangélico. Em 313, Constantino promulga o Edito de Milão. Que edito é esse, Alex? Dando a liberdade, era um documento que dava a liberdade aos cristãos de cultuarem livremente. Então, no ano 313, Constantino vai promulgar esse edito, conhecido como Edito de Milão, e vai dizer que os cristãos eles têm liberdade agora de cultuar e não podem ser mais perseguidos. Então, essa política a favor dos cristãos, ela vai continuar no mesmo governo de Constantino, quando ele vai separar o dia do sol, que seria o domingo, para descanso, quando ele vai isentar os clérigos de fazerem serviços públicos em relação aos próprios impostos. Constantino também vai restaurar alguns locais onde os cristãos faziam os seus cultos. Então ele vai fazer uma política em favor, voltado para os cristãos, certo? Só que existe uma pequena discussão, um pequeno debate no meio evangélico, principalmente no meio acadêmico, sobre essa possível conversão de Constantino. Será que de fato ele se converteu mesmo? Ou ele simplesmente usou de oportunismo político para organizar o seu governo, para organizar o seu poderio, tendo em vista que outros imperadores tentaram lutar contra o cristianismo, mas não conseguiram. Então talvez alguns comentam que esse ato de Constantino de se render ao cristianismo tenha sido pelo fato de ele tentar resgatar essa cultura clássica que estava se perdendo no meio de tanta revolução, no meio de tanta invasão dos bárbaros. Nós iremos falar um pouco sobre isso. E
Só que, irmãos, o que a gente pode entender, o que a gente pode discutir, o que está na nossa alçada de humano, nossa alçada humana, é o fato das práticas do próprio Constantino depois que teria se convertido, certo? Que são práticas que não condiz, são discrepantes com as práticas de um verdadeiro cristão, tendo em vista que ele mandou matar um jovem que reivindicava o seu trono. Outra atitude dele também foi a de ser o Pontifex Maximus, que seria o cargo, o maior cargo de sacerdote da religião pagã. O fato também dele ter deixado para se batizar nos últimos momentos da vida dele. Alguns dizem que a forma que Constantino pensava a respeito do batismo era que depois que se pecava, depois que era batizado e pecava, ele não poderia ser mais salvo. Então, talvez Constantino tivesse essa compreensão acerca do batismo e resolveu deixar o batismo lá para os últimos momentos da sua vida. Só que outras atitudes que Constantino teve que não denunciam de fato a sua conversão. Alguns dizem que ele se converteu, outros dizem que não, outros dizem que ele se converteu, mas era apenas um cristão principiante, né, um neófito, um novo na fé, tendo em vista que ele favoreceu muito o cristianismo, certo? O que não se pode negar é esse fato. O cristianismo ele deixou de ser perseguido no governo de Constantino. Em seguida, os seus filhos também vão adotar a mesma política de favorecimento ao cristianismo, não só favorecendo o cristianismo, mas desfavorecendo o próprio paganismo, tendo em vista que os seus filhos eles fizeram alguns editos impedindo os pagãos de sacrificarem, fazer os seus sacrifícios pagãos e limitando o acesso ao templo pagão. Então, a partir dos filhos de Constantino, você vai perceber agora uma política não só voltada para o cristianismo, mas uma política desfavorecendo o próprio paganismo, a própria religião pagã. Depois de Constantino, o governo de seus filhos, veio Teodósio I. E Teodósio I vai fazer um edito lá pelo ano 380 a 381, não só favorecendo o cristianismo como religião, mas como religião exclusiva do Império Romano. Então agora todos aqueles que quiserem professar outra fé seriam punidos. O cristianismo agora foi a religião oficial, exclusiva do Império Romano. Alguns dizem que isso foi bom, outros dizem que não, porque o Império Romano agora, o Estado, ele estava protegendo o cristianismo, protegendo a igreja, favorecendo a igreja, mas em troca ele iria pedir algo, certo? E também, na hora que o Estado quisesse se envolver nas questões da igreja, nas questões espirituais, que não compete ao Estado fazer isso, nunca foi da alçada do Estado fazer isso, e nunca vai ser, irmãos. A igreja teria que abrir, a igreja teria que permitir esse envolvimento do Estado com as coisas espirituais, certo? Não é à toa que em 325 vai ter lá uma controvérsia teológica a respeito de Ário e Atanásio, o arianismo, ele querendo, porque pela força mesmo ser doutrina, e os cristãos ortodoxos, aqueles cristãos confirmados na palavra, os bispos principalmente, eles vão combater essa heresia que era o arianismo. E quem vai incitar ou promover o concílio de Nicéia, na cidade de Nicéia, em 325, é o próprio Constantino, e quem vai liderar, quem vai direcionar e arbitrar esse concílio é o próprio Constantino, certo? Isso a gente vai ver lá na história de Eusébio. Eusébio escreve sobre esse acontecimento, e o Estado agora vai tomar frente nas decisões e nas controvérsias em que a igreja deveria se organizar para lidar com as coisas dela mesma. E agora o Estado ele vai, enfim.
A questão é, quanto mais o Estado protegia a igreja, mais o Estado cobrava aquilo que não lhe competia. Outro desafio que a igreja teria nessa mesma época seria as invasões que estavam acontecendo ao Império Romano, as invasões dos bárbaros, dos godos, dos ostrogodos, dos visigodos, dos lombardos. Então eram locais, eram povos que viviam ali em torno do Império Romano, que agora eles vão invadir o Império Romano. E talvez isso provocaria mais tarde, no ano 476, a queda do Império Romano. Só que eles estavam entrando no Império Romano, a igreja precisaria agir urgentemente a respeito da conversão desses povos. Então, vai haver muita conversão em massa, e talvez isso não tenha sido um tanto quanto saudável, teologicamente falando, porque quando um rei se convertia, normalmente todo o seu povo se convertia junto. E quando um rei se batizava, normalmente todo o seu povo se batizava, ainda que eles não tivessem o conhecimento e os sinais de conversão suficientes para isso. Então vai ser muita conversão em massa, mas pouca conversão. Não sei se os irmãos entenderam. Vai haver muita decisão pública, mas a transformação vai deixar a desejar em relação àqueles povos que se convertiam. Outros povos se convertiam ao cristianismo ariano, que era uma heresia, que não era o cristianismo ortodoxo. Mais tarde esses povos vão ter acesso ao cristianismo ortodoxo, vão se converter ao cristianismo ortodoxo, mas de início a conversão em massa foi dessa forma no Império Romano. Outra dificuldade, irmãos, que a igreja passou durante esse período foram as controvérsias religiosas a respeito das interpretações erradas que alguns tinham com relação à relação da Trindade, a divindade do Espírito Santo, a divindade de Cristo. A outra era a questão das duas naturezas de Cristo. Alguns diziam que Cristo era apenas humano, outros diziam que Cristo não poderia ser humano, tendo em vista que era divino. E outra também era a respeito da salvação do homem. Quando alguns afirmavam, um exemplo deles era Pelágio, afirmava que o homem não tinha a mesma natureza que Adão. Ele poderia muito bem escolher entre o bem e o mal. Ele vai ser interpelado por Agostinho. Aí é nesse período que nós encontraremos a tão famosa disputa entre Pelágio e Agostinho a respeito da doutrina da salvação do homem. Só um detalhe, irmãos. Tem muita gente confundindo a doutrina do pelagianismo com o arminianismo. Não tem nada a ver uma com a outra, certo? O que Armínio fala é totalmente diferente do que Pelágio pregava. Tanto o pelagianismo quanto o semipelagianismo foram condenados durante esse período que nós estamos trabalhando aqui da história da igreja, certo? As duas doutrinas são discrepantes, são excludentes. Foi nesse mesmo período que surgiram os pais da igreja, a era de ouro dos pais da igreja, a segunda leva dos pais da igreja. É nesse período exatamente onde a gente vai conhecer Ambrósio, que era um ótimo administrador da igreja, o bispo Ambrósio, o bispo de Milão. É nesse período também que nós iremos conhecer João Crisóstomo, que era um orador de primeira, chamado de Boca de Ouro pela sua oratória. Nesse período também que a gente vai conhecer Eusébio de Cesareia, que particularmente é um dos maiores pais da igreja, porque era historiador. É em cima da história eclesiástica que Eusébio de Cesareia escreveu que nós temos conhecimento desse período. Talvez seja o maior documento, a maior fonte de informação histórica desse período. E também nós iremos conhecer Agostinho, muito amado pelos católicos, muito amado pelos protestantes, pelos calvinistas, pelos arminianos. Agostinho vai ser uma figura ímpar no cristianismo, vai ser um teólogo, um dos maiores teólogos do cristianismo, certo? E Agostinho contribuiu muito para a filosofia cristã, contribuiu muito para a teologia cristã.
E Agostinho vai surgir durante exatamente esse período, o período dos pais da igreja, a era de ouro dos pais da igreja. É nesse mesmo período, irmãos, também que nós iremos ter o início do monasticismo. O que era o monasticismo, Alex? O monasticismo, pense agora na sociedade romana. Há muitos bárbaros invadindo o Império Romano. A vida no Império Romano já era pecaminoso, o cotidiano de Roma já era pecaminoso, com corrupção, com roubos, a vida depravada, sexualmente falando, das pessoas que moravam em Roma. Então a sociedade romana ela vai virar de pernas pro ar depois da invasão dos bárbaros, e algumas pessoas vão se sentir incomodadas a respeito da vida cotidiana ali em Roma e vão se retirar para algumas cavernas. A maioria delas ficava ali na estrada em direção ao Egito, que era ali um ambiente mais inóspito, ao mesmo tempo que tinha um clima mais ameno, que dava para sobreviver. E então eles vão se retirar da sociedade, da vida social, e vão passar a viver agora sozinhos dentro dessas cavernas e vão arrumar seguidores para si, né? Esse estilo de vida ascética, eles vão conseguir alguns seguidores, e daí vão surgir os primeiros monges do cristianismo, que passavam a viver agora uma vida ascética, uma vida separada da sociedade. E as causas para essa vida ascética, nós podemos listar algumas. A teologia, ainda que errada daquela época, circulava em toda a sociedade, era a teologia dualista, a teologia do gnosticismo, a respeito de que tudo que era material era ruim e tudo que era espiritual era bom. Então talvez a teologia, dessa forma pregada, tenha despertado em alguns ali o instinto de viver separado do que era material, abdicar da sua carne, abdicar do seu conforto, para viver uma vida agora voltada para o espiritual, porque o espiritual era o que realmente importava. Outra interpretação também, outro motivo para a vida ascética, para a vida dos monges, para essas pessoas terem argumento suficiente para saírem da vida social, era a própria interpretação de 1 Coríntios 7, quando Paulo vai falar sobre o casamento e vai dizer que, de preferência, que o homem não se case, mas se for para viver abrasado, que ele contraia o matrimônio. Caso contrário, que ele viva para as coisas de Deus. Então, talvez essa interpretação, em alguns aspectos equivocada, tenha também sido motivo para essas pessoas deixarem a vida social e agora passarem a viver asceticamente, certo? Tinha alguns exageros, tinham muitos exageros, certo? Eu me lembro agora de um exemplo, o Simeão Estilita, e ele passou pouco mais de 30 anos morando em cima de uma coluna, de um pilar de 18 metros de altura, certo? Em outra época da vida dele, para se conseguir chegar ao nível de santidade que ele queria chegar, ele sentava em estacas, ficava enterrado até o pescoço. Ou seja, você pode perceber, são elementos que eles realizavam, que eles faziam para destruir a carne, para destruir as vontades, as concupiscências. Outros corriam de mulheres porque diziam que a figura feminina levava eles a pecarem, a terem desejos pecaminosos. E daí você tem uma ideia do que eles pensavam do próprio casamento, né? Então, casar nem pensar, e eles viviam a vida separada. Esses são os exageros da vida monástica. Contudo, durante os períodos, os anos se passando, eles construíam monastérios mais afastados da cidade. Mais na frente a gente vai ver que surgem ordens que se envolvem com a vida social, não deixando de ter sua vida monástica vivenciada. Mas quando a gente olha para esse período
monástico, para os monastérios, para os monges, nós vemos muita contribuição deles, irmãos, para a teologia, para a preservação dos manuscritos, que foi importantíssimo. Eles transcreviam algumas traduções, preservavam documentos importantes. O monastério ele vai ser agora referência para as pessoas que talvez estivessem doentes demais, iam para os monastérios serem tratadas pelos monges. Servia de albergue para quem estava caminhando ali, viajando por um grande percurso. Eles encontravam a estadia, a comida, dormida nos monastérios, certo? A vida monástica ali durante o tempo era uma vida de muito trabalho, era uma vida de muito cultivo, de muita oração, de muito estudo da palavra. Então eles trabalhavam muito, não era uma vida ociosa, era uma vida de muito trabalho, de muita oração, de muita leitura e estudo da Bíblia. Então a vida dos monges, os monastérios mais tarde eles vão contribuir para o nascimento das universidades. Então o período monástico, esse surgimento do monasticismo, ele vai contribuir muito para o cristianismo, certo? Ele vai contribuir também para a figura do bispo de Roma ser aumentada, porque um dos critérios para ser monge era a obediência total e exclusiva ao Papa. Eles obedeciam ao abade, que era o responsável pelo monastério, mas acima do abade estaria a obediência incondicional ao Papa. Foi nessa mesma época em que o bispo de Roma começou a arrogar para si a supremacia de todos os bispos. Existiam outros bispos em outras cidades. As principais cidades eram Jerusalém, Antioquia, Constantinopla, Alexandria e Roma. Nessas outras cidades, tirando Constantinopla, algumas coisas aconteceram que descredibilizaram a figura do bispo. E o bispo romano, seja ele quem fosse, todos aqueles que entravam, davam um jeito de arrogar a supremacia do bispado para si mesmo. Então, foi durante essa época também em que o Império Romano ele cai, em 476 mais ou menos, com as invasões bárbaras, com outros fatores. E o povo romano agora, quando olha para o Império Romano entrando em decadência, ele vai olhar para o bispo e para a Igreja Católica Romana agora como a esperança dele. Então o povo agora vai ter a figura do Papa como a figura do representante principal de Deus aqui na Terra, certo? É durante esse período lá, pro século V, século VI, que começa a haver as mudanças na liturgia e as mudanças no dia a dia da igreja. Nós iremos perceber que nas invasões bárbaras, com aquelas conversões em massas, que nós falamos ainda há pouco, que alguns bispos, para recepcionarem ou para deixar os bárbaros convertidos mais à vontade, eles vão modificar algumas coisas na liturgia do cristianismo. Os cristãos que uma vez eram julgados por ser, ou eram acusados de ser ateus, porque não tinham nada de físico, um elemento físico para representar o cristianismo, representar os seus deuses, tendo em vista que eles eram chamados de ateus por isso, agora eles vão ter, porque é nessa mesma época em que se adota a adoração, ou pelo menos a veneração aos anjos, aos santos que morreram, os mártires. É nessa mesma época em que a adoração a figuras do cristianismo que passaram, elas vão ser praticadas. Então, adoração a relíquias também, pedaço de cruz, pedaço de crânio, pedaço de ossos. Eles vão ter alguma coisa, algum elemento físico para poderem se sentir à vontade. Os sacramentos que até então na igreja primitiva era ceia e batismo, agora vai ser casamento. Eles vão colocar extrema unção também para ser
como sacramento da igreja, a disciplina na igreja, que talvez seja hoje o que identifica uma igreja cristã, genuinamente cristã. A disciplina ela vai ser afrouxada diante da realidade, a nova realidade de como eles lidavam com os invasores, com os godos, com os visigodos, com os lombardos, enfim, com aquela população que aderiu ao cristianismo naquela época. Então, outros fatores a gente vai ver mudando. A própria liturgia ela vai ficar um pouco mais complexa e mais colorida. A figura do clero agora ela vai se distanciar muito do leigo, vai se distanciar muito do povo da igreja. Então, vai haver um abismo entre o clero e o povo mais simples da igreja, os outros cristãos. E a partir lá, quando chega no ano 590, a veneração à imagem da mãe de Jesus ela vai estar posta, tendo em vista que alguns apócrifos sugeriam que a Maria realizou alguns milagres. Também vai haver a questão da virgindade eterna de Maria, alguns dias festivos voltados para a figura da mãe de Jesus, o próprio título Mãe de Deus que foi dado a Maria naquela época, ele vai significar muito para a adoração à figura da mãe de Jesus. Então, e outra coisa também importantíssima que colaborou para essa realidade agora da divindade da mãe de Deus, é a questão dos próprios imperadores, dos próprios reis, mais na frente, fazendo orações e invocações à figura de Maria como intercessora. Então, uma vez que isso não acontecia na igreja primitiva, agora era comum nós vermos na igreja romana. Daí então está posta a Igreja Católica Apostólica Romana, tendo em vista que ele começou a ter alguns elementos do romanismo. Bom, com a figura do Bispo de Roma, com a supremacia, nós iremos ver a partir de Leão I, embora alguns não considerem ele como o primeiro Papa, ele sendo o primeiro a reivindicar o título de Papa para si, certo? Então daí a gente vai ter a origem do papado. Ao longo da igreja, da história da igreja, nós iremos ter bons papas e maus papas. Nós iremos ter, por exemplo, um exemplo de bom papa, a figura de Gregório o Grande, que tinha um grande interesse em missões, que fez alguns avanços missionários durante esse período. Era um homem humilde, um homem que queria servir, que não se tratava como Papa a si mesmo, mas tratava como o servo dos servos de Deus. E a gente vai ver muita coisa acontecendo muito rápido, a começar pelo surgimento do islamismo. O islamismo ele vai surgir ali por volta do século VII e no século VIII ele vai tomar as rédeas do mundo, ele vai fazer um grande avanço ali pela Europa, pela Ásia, pela Europa, e a gente vai ver o cristianismo ele se retraindo durante esse período. É nesse mesmo período que surge o feudalismo, o modo de produção feudalista, modo econômico feudalista, em que era basicamente exclusivamente por arrendamento de terras, em que existia um senhor e um vassalo desse senhor. E a gente vai perceber que vai haver um grande êxodo das áreas urbanas para a vida rural, porque agora o modo de produção, a vida cotidiana seria através do feudalismo, e a igreja agora vai ser a grande senhora feudal, vai ser a grande senhora de todas as terras, vai ter muita terra sob comando da igreja, e daí a gente vai perceber essa supremacia da igreja também aumentando. Não podemos deixar também de falar do grande imperador Carlos Magno, que ele vai tentar trazer essa cultura, esse renascimento cultural lá do que se acabou, se findou lá com a queda do Império Romano, e agora ele vai tentar trazer fazer um tipo de renascença no período em que ele governou, e vai ficar conhecido como um dos maiores imperadores daquela época, coroado pelo próprio Papa Leão.
E ele vai perceber que a gente vai perceber que a igreja ela vai tomar essa supremacia de coroar os senhores temporais, os senhores do império, os imperadores. E alguns acreditavam que a igreja era que comandava ou que tinha poder, superioridade sobre o imperador. Nessa época também, irmãos, nós devemos começar a fazer uma diferença entre igreja do Ocidente e igreja do Oriente. Por quê, Alex? Porque lá pelo ano 330, Constantino, aquele que promulgou o Edito de Milão, ele constrói uma cidade, uma sede, uma capital para o seu império em Constantinopla, certo? Ele dá o nome de Constantinopla para essa capital, mais ou menos ali pela Turquia, ali mais ou menos, onde é a atual Turquia hoje. E a gente vai ver a igreja oriental sendo criada naquele lugar. Então ao longo da história da igreja, a gente vai ver algumas desavenças entre a igreja ocidental em Roma e a igreja oriental em Constantinopla, desavenças teológicas, desavenças litúrgicas a respeito do celibato. Os clérigos abaixo do bispo poderiam casar no Oriente, no Ocidente isso não era de se pensar. A barba dos papas do Ocidente poderia ser raspada, a do Oriente, o patriarca não poderia raspar a barba. Essas coisas geraram um mal-estar muito grande na história da igreja. E em 1054 acabou acontecendo o cisma, a separação entre igreja católica romana e igreja ortodoxa grega, da qual nós conhecemos hoje. E até hoje há essa divisão, certo? Então, ao grande cisma, nós não podemos deixar de falar sobre esse grande cisma, sobre essa separação na história da igreja, tratando sobre a história da igreja. Com o avanço do islamismo, ali a parte oriental, principalmente Jerusalém, é tomada pelos muçulmanos. E então, em 1074, Gregório convoca uma cruzada em direção a Jerusalém para tentar resgatar a cidade de Jerusalém novamente das mãos dos muçulmanos. Claro, irmãos, na história nós conhecemos as cruzadas como um movimento religioso, mas que tinha todo o interesse político, todo o interesse econômico por trás disso. Então vai acontecer algumas cruzadas vão guerreiros, outras cruzadas já vai todo o povo, mulher, homem, velho, criança. Outras cruzadas também, uma cruzada ficou conhecida como a Cruzada das Crianças, que foram crianças para o meio da batalha. É nesse mesmo período que nós iremos conhecer a reforma monástica, algumas ordens sendo criadas, algumas ordens monásticas sendo criadas. Exemplo, são os beneditinos, que já tinham origem lá na história antiga, os frades, os franciscanos, os beneditinos, os mendicantes, aqueles que tinham um certo envolvimento com a vida social, e os templários, que eram a ordem mais militar, que eles não só cuidavam dos feridos dessas cruzadas, dessas guerras de cristãos contra muçulmanos, como também guerreavam durante esse período para tentar reaver a terra de Jerusalém para os cristãos. Estamos caminhando para o final, irmãos, e ali por volta do século 11, 12, 13 mais ou menos, surge o escolasticismo, que o historiador Keynes, em seu livro Cristianismo através dos séculos, ele denomina, ou ele tenta achar um conceito para escolasticismo, mais ou menos com a tentativa da igreja, dos bispos, de trazerem a razão para a fé cristã, tentar interpretar a fé cristã com base no racionalismo e deixar claro que não existe essa discrepância entre fé e razão. Então, durante esse período, nós iremos ver vários escritos surgindo, vários tratados teológicos sendo originados principalmente por Tomás de Aquino, por Anselmo de Cantuária,
que eram homens conhecidos durante esse período, se tornaram conhecidos para nós durante esse período. É nesse mesmo período que vão surgir as universidades, talvez seja uma das maiores contribuições do cristianismo até hoje. E por fim, irmãos, por volta ali do século 14 e 15, nós iremos ver aquele papado, aquele bispado cheio de supremacia agora entrar em decadência. A igreja cristã, a igreja católica romana entrar num período de decadência, porque começou a haver muita corrupção dentro da igreja, começou a haver muita imoralidade dentro da igreja, tendo em vista que o celibato impedia o clero de casar, e alguns clérigos, alguns bispos, eles viam a saída em contrair relações extraconjugais, se envolviam com prostitutas, casavam-se escondido do próprio poder papal, da própria Sé romana, e a gente vai ver muita corrupção no meio disso tudo, muita depravação, a credibilidade do bispado, a credibilidade do papado, ele começa a cair no Ocidente. O povo agora que via o Papa como representante de Deus na Terra, começa a questionar, e também um dos objetivos também, uma das coisas que contribuíram também foi a própria presença dos pré-reformadores naquela época, John Hus, Wycliffe, quando eles começaram a trazer as ideias, lutarem contra as indulgências, contra os impostos exacerbados do papado. Então, quando se começa a questionar como o Papa estava lidando com a situação, quando se começa a observar a corrupção moral, a corrupção teológica, a corrupção social que a igreja estava passando, enfrentando, começa a cair a credibilidade. Então, nós iremos entrar num período importantíssimo, pelo menos para nós protestantes, que é o início da Reforma Protestante. Já surge desde esses homens, John Hus, Wycliffe, entre outros, e vai culminar em Martinho Lutero, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Não deixem de assistir o próximo vídeo, voltem no primeiro, vocês que não assistiram, e semana que vem, no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre Reforma Protestante, o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado, quem foram os principais personagens e o que isso implica para nós hoje, certo? Que Deus nos abençoe e um forte abraço. Amém, queridos. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? Foi uma bênção, cada pessoa se colocando aí, né? Então, que bom, né? Que mais uma quarta-feira estamos estudando sobre a história da igreja. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido Alex, aos irmãos que participaram. Fiquem com Deus e quarta-feira tem mais. Não esquecendo o nosso culto de oração sexta-feira, escola bíblica no domingo de manhã e também o nosso culto de oração à noite. Fica com Deus. Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais um estudo bíblico. Que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, ó Pai, nos capacitando para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.